Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar sobre Banco do Brasil, um dos queridinhos dos investidores, mas que reportou um resultado muito ruim no primeiro trimestre. O objetivo aqui é que vocês entendam por que está ocorrendo essa queda drástica aí nas ações do Banco do Brasil, que vocês entendam o motivo disso, então a gente vai entrar um pouco aqui nos resultados. Primeiro ponto, muito importante, a inadimplência no agronegócio, que avança para 3,04%. Então, para quem não sabe, o Banco do Brasil, ele é o principal banco aqui no país com relação à concessão de crédito no agronegócio. Então, quando a gente tem esse aumento aqui da inadimplência, olha só, vocês conseguem verificar aqui que ela vai aumentando desde março de 2024 até março de 2025, a gente tem um crescimento aí relevante na inadimplência. Isso acaba impactando muito o resultado do banco. Então, esse é um ponto aí negativo para os investidores, para quem visualizou esse resultado. Então, realmente decepcionou, é um pouco preocupante e acaba atrapalhando aí o desempenho do banco, os resultados, enfim. Então, além disso, além da questão da inadimplência, a gente tem também a nova regulação, que é aqui a resolução 4.966. Aqui nessa nova resolução, o que muda? A gente tem aqui a questão da provisão para perdas esperadas. Antes, só havia provisão após o atraso do cliente. Então, o cliente tinha que atrasar e o banco ia provisionar aquele atraso para cobrir o rombo, vamos dizer assim. Agora não, agora o banco ele é obrigado a provisionar desde a concessão do crédito. Isso com base em uma análise de risco, uma análise de risco futuro. Isso pode acontecer, inclusive, para clientes que estão pagando em dia, que é os adimplentes. Então, pessoal, o que acontece? A gente tem aí essa provisão maior, essa nova resolução. Essa resolução ela vem com o objetivo de trazer mais segurança para o sistema financeiro nacional. Então eles querem realmente aí que os bancos eles tenham uma gestão de risco maior, só que isso acaba atrapalhando os resultados do banco. Quando a gente fala ali de um resultado contábil, acaba que essa provisão ela entra como despesa, então isso acaba sendo negativo para os resultados. Além dessa nova regulação, a gente tem um outro ponto aqui importante relacionado à margem financeira. Na margem financeira, o que é isso? Basicamente, para quem não tem tanto conhecimento sobre esse assunto, o banco ele ganha emprestando dinheiro, então ele tem um certo custo de captação e ele tem que emprestar esse dinheiro a um juro maior do que ele consegue captar, é óbvio. E ele teve aí então uma pressão nessa margem, porque os ativos pré-fixados eles rendem menos com a Selic alta. Então vamos imaginar que o banco está num momento que ele está aí com a Selic a 6, 7%, enfim. E ele está emprestando dinheiro, O juro que ele cobra, ele tem que ser menor, proporcional à taxa Selic menor. E a gente está vendo esse movimento de constantes altas da Selic. Então, o que acontece? O banco emprestou a juros pré-fixados menores até então, compatíveis com a Selic no momento, e a Selic foi só aumentando. Então, quando a Selic vai aumentando, ela aumenta o custo para o banco, que é nos passivos pós-fixados. Os depósitos eles ficam mais caros, porque agora o banco ele tem que remunerar mais para quem está investindo nele, para quem está aplicando recursos na renda fixa, nos CDBs e etc. Então ele acaba tendo um custo maior, proporcional à Selic atual. Então teve esse descasamento, então o banco acabou tendo margens menores ali na concessão do crédito. Além disso, tem a nova regra aqui para estágio 3, que são os clientes inadimplentes e com alto risco. Esses clientes, não necessariamente eles não vão pagar o empréstimo, entendeu? Mas esses clientes eles apresentam um maior risco para o banco. E antes, o que acontece? O banco ele emprestava o dinheiro para esse cliente, vamos supor, ele emprestava ali 10 mil reais e o cliente ia pagar 20 mil reais. E aí, essa receita, antes, ela era reconhecida, essa diferença. Antes, o banco ele podia lançar isso no resultado como receita.
agora ele não pode mais. Então o banco ele só pode lançar isso como receita quando o dinheiro entra no caixa. Então só quando o cliente pagar. Então isso aqui também acabou impactando aí o resultado contábil do banco. Isso fez com que o Banco do Brasil ele tivesse aí uma diferença de lucro de mais de R$ 1 bilhão, só considerando aí essas provisões maiores, devido a essas novas regras, a nova resolução, enfim. Aí teve um impacto também com o aumento da inadimplência. Bom, agora eu vou trazer aqui para vocês um pouco dos indicadores fundamentalistas, para vocês darem uma olhada aqui. Basicamente são aqueles 3 pontos principais que eu trouxe inicialmente que impactaram muito o resultado do Banco do Brasil, que fez com que o banco aí tivesse esse resultado muito mal visto pelo mercado. E agora nos indicadores fundamentalistas, vocês podem ver aqui um dos principais pontos. Até a gente tem um indicador muito bom para analisar bancos, que é o preço sobre valor patrimonial, quando a gente vai olhar preço. O Banco do Brasil, ele negocia em um dos menores patamares aí, considerando os últimos anos, a 0,68, então ele negocia com um desconto muito bom, muito relevante. O preço sobre lucro também está interessante se vocês olharem aí anteriormente, o patamar que negociava no passado. Então negocia num ponto legal também. Dividendos, o dividend yield, ele é um dividend yield elevado, mas a gente não sabe ainda como vão ficar os próximos resultados do banco, se ele vai continuar pagando bons dividendos. Tem informações que a gente só vai saber realmente após o próximo resultado, a gente não sabe quais são os créditos que estão dando problema, isso é uma situação que o banco vai visualizar ainda internamente, então não dá para a gente ter uma garantia se os dividendos vão ser bons ou não, até porque o banco ele está revisando as suas projeções, a gente não tem nada definido ainda. Em questão da margem, a margem líquida do banco, vocês podem ver que ela teve uma queda, assim como com relação ao ROI, que eu não trouxe aqui nesse gráfico, mas ele também teve uma queda. Então, em questão de rentabilidade, o banco ele passa por um momento aí mais difícil, mas vocês podem ver que, principalmente com relação aos pontos ali de atenção do resultado, são todas situações que o banco pode superar, não tem nada que seja tão complexo de resolver. A questão da inadimplência, ela pode incomodar de fato. Alguns pontos ali são questões regulatórias que, bom, no longo prazo não vão interferir ali no resultado, é só uma situação contábil mesmo para fazer uma gestão melhor de risco. E aí a análise é de vocês, se vocês acreditam que vale a pena investir no banco nesse momento ou se não vale a pena. Bom, com relação a esse vídeo, esses são os principais pontos aí a serem passados. Agradeço vocês que ficaram até o final e até a próxima.